Olá, pessoal. Este é mais um Zoom Talk. Meu nome é Marcelo Ponce e hoje eu estou com o meu co-host Everton Daniel, hein? Daniel. Dessa vez ele não errou o nome dele, Não pessoal. é. E Everton, quem a gente trouxe hoje? Olha, um convidado muito especial, um amigo nosso daqui também, né? Mas é empreendedor? É empreendedor também. De que área? Vamos lá. Então ele, o nosso Não, convidado de mas espera aí, vamos lá, vamos fazer direito. direito. Porque assim, toda vez você já começa escrevendo o currículo dele. Vou descrever aqui. Vou pegar nossa colinha, né? Isso aí. O nosso convidado de hoje, ele é graduado em medicina pela Universidade de Passo Fundo. Ele tem experiência em medicina de urgência, cardiologia e hipertensão arterial. Atualmente está como diretor técnico e sócio proprietário da Mediodonto, clínica médica e odontológica e da rede Saúde Livre de Vacinas. Também que é distribuidora, franqueadora e que tem várias lojas. Mais de 90 lojas. Mais de 90 lojas pelo Brasil, isso mesmo. Além disso, ele está como presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia de Mato Grosso, é a SBCMT. Seja bem-vindo, Dr. Fábio Argenta, ao Zoom Talk. Obrigado, Marcelo, Everton e aos nossos ouvintes. E que seja um programa aí muito engrandecedor para todos. Vai ser. Sim, com certeza. E vamos começar pelo começo. Por que a medicina, Fábio? Eu acho que a medicina sempre esteve em mim, na verdade, né? Nem eu sei explicar o certo, mas eu era lá do interior do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo, né? Morava lá na roça lá e resolvi que queria ser médico. Primeiramente eu resolvi que queria ser padre aí com 4, 5 anos, né? Já era bem assim, não. Eu era jovem, criança, mas já era determinado, né? E com 5, 6 anos eu decidi que não, em vez de padre eu iria fazer medicina, que iria também ajudar os outros e poderia constituir uma família, veja só. Aí falei com a minha mãe na época, um papo sério, e decidi por isso. E isso não saiu mais de mim. E tinha tudo para dar errado, né? Lá na roça, dificuldade de estudo, locomoção, o que vocês imaginarem. Tanto é que eu entrei na primeira série com 3 meses de atraso, na primeira série do ensino primário, 3 meses de atraso, não conhecia nem o lápis, né? E foi embora, né? Vontade mesmo, acho que era para ser. A medicina, ela surgiu como o desejo de ser padre, de ajudar as pessoas. Exato. Mas assim, sua formação, você veio de uma família humilde, né? Como você falou assim, da roça e tal. Agricultores e tal. Pequenos agricultores do sul. Sim. Quando você falava para sua mãe que quero ser médico, como que você via a reação deles? Cara, a mãe sempre acredita, né, na criança, ainda bem, né? Era a única que eu vejo, assim, que acreditava, assim, levava um pouquinho a sério. E aquilo foi se tornando cada vez mais intenso, né? E a história do padre aí? Como que foi essa história? Conta pra gente. Pois é, na verdade tanto que eu queria ajudar as pessoas, sempre fui muito religioso e tal, né? E, de fato, bem criança ainda, eu queria ser padre. Aí depois eu vim com aquela ideia que o padre, ele, em tese, não poderia se casar, constituir família, então, bora, vamos ajudar as pessoas sendo médico. Então, isso é um fato, né? Veio de mim, não sei como, né? E lá na roça mesmo, meio maluco mesmo. Mas como era uma família religiosa, né? Se falava, na época, interior do Rio Grande do Sul, né? Nossa, né? Tinha hábito muito severo na religião e tudo mais. E que bom, né? E a gente foi... Acabei que fui para medicina e fiz da medicina, dá para se dizer assim, um sacerdócio. Sim, com certeza. Exerço dessa forma, procuro exercer. Sim, a medicina é realmente uma forma de ajudar as pessoas. Mas e aí, como você decidiu pela cardiologia? Vamos lá. Então eu entrei na medicina, eu tinha 17 anos e não sabia ao certo o que eu ia querer na profissão, né? Ia ser médico, né? Lá pelo 4º ano de faculdade eu percebi que eu não iria ser cirurgião. Aliás, na minha época de medicina, início de anos 90, a gente fazia tudo, né? O estagiário era
O estudante de medicina fazia estágios, fazia absolutamente tudo em hospital. Nas férias, ia lá na banca de sangue para aprender a pegar veia e assim, nunca parei, né? E eu era muito, como diz, aqueles piá metido, né? Queria aprender tudo mesmo. Aí, no primeiro ano da faculdade, quando eu fiz uma sutura lá, o meu colega olhou e disse assim, parece um sofá velho isso aí. Aí, tipo, acho que não vai dar certo esse negócio de cirurgia para mim. Habilidade manual não é. Aí, lá pelo quarto ano, eu decidi que eu não iria ser cirurgião, que eu ia ser clínico. Aí fui para um estágio de cardiologia, mas eu já tinha feito estágio na neurocirurgia, já tinha feito uma série de coisas ali. E por outro lado, meu grande orientador era um endocrinologista, né? Até compadre meu hoje. E depois, quando eu decidi da clínica, então eu fui para a clínica médica, o chefe da residência era nefrologista. Então eu tive uma formação multiprofissional dentro da clínica médica muito boa, muito grande. Enquanto que eu estava na clínica médica, que é a especialidade no adulto, né, vamos assim dizer, né, a medicina interna, a gente chama lá no Rio Grande do Sul, na Europa também medicina interna, é clínica médica, né, não o clínico geral, o clínico especializado. Eu não tinha ideia ao certo se eu queria cardiologia, endocrinologia, porque eu tinha um monte de viés aí, né, então eu tive os tutores, sobretudo da nefro, da endocrinologia, e mesmo da cardio, né? Mas eu não tinha essa certeza de cardio ou endócrino. Ficou muito confuso para mim. Na época, nós fundamos um ambulatório de hipertensão e diabetes lá na clínica médica, que existe até hoje, né? E também na época, há mais de 20 anos atrás, o cardiologista, ele não era usual tratar diabetes. E eu gostei sempre de hipertensão, diabetes, doença metabólica, né? Aí eu estava mais confuso ainda se eu queria endocrinologia ou, enfim, cardiologia. Enfim, acabei indo para cardiologia, mas na dúvida sobre endócrino. E para minha surpresa, com o passar dos anos aí da medicina, hoje, quase que, vamos lá, diabetes é quase que uma sub-área na cardiologia, a doença metabólica. Aliás, nós estamos vivendo um momento metabólico, cardiometabólico da cardiologia, né? Ou seja, o médico ele está se vendo quase que o cardiologista aí na obrigação, né, na necessidade de saber tratar um pouco de obesidade, de diabetes, de doença metabólica, entre outros. E também, desde 2015, novas medicações que vieram para diabetes e que hoje são usadas de forma importante na cardiologia, com benefícios cardiovasculares robustos, fez com que estivéssemos nessa fase da medicina cardiovascular que chamamos de medicina ou cardiologia metabólica. Então caiu no meu colo, vamos assim dizer, né? Aquilo lá atrás que eu tinha dúvida da endócrino, da diabetes e tal, hoje eu vejo que foi o caminho certo, né? Deus ilumina, fiz a cardiologia e hoje dentro da cardiologia eu trabalho nessa área cardiometabólica. Tive a honra em 2020 de ajudar na diretriz brasileira de hipertensão e sou convocado sempre aí para os eventos nacionais aí em que envolve essas áreas, né, diabetes, hipertensão, doença metabólica. A gente vai sem querer, querendo, se tornando referência na área, né? Essa é a realidade. Mas assim, voltando assim, vendo de fora, você pudesse chegar lá pro Fábio lá, estudante e tal, escolhendo entre endócrino e cardio, reafirmaria para ele hoje, faz a cardiologia? A cardiologia, ela acaba te abrindo caminhos, na minha opinião, mais vastos, respeitando todas as outras especialidades. Mas é o que eu tenho falado hoje para jovens estudantes, residentes, né? O que eu quero dizer assim, hoje, por exemplo, além das diversas sub-áreas da cardiologia, o médico ele acaba virando, o cardiologista acaba virando o clínico do paciente, né? Sim. O geriatra, por vezes. Mas a medicina hoje está numa amplitude enorme. Hoje o endócrino tem que saber muito de cardio. O geriatra nem se fala, ele tem que ter uma visão mais holística, multiprofissional. Então, né? Mas assim, a cardiologia, ela... Eu fiz medicina de urgência também, tem a área de atuação, né?
ela acaba te abrindo desde para uma medicina mais ambulatorial, que hoje eu faço, até uma medicina mais de urgência e hospitalar. Então, te dá um leque muito grande, né? Uhum. Eu acho que talvez hoje, eu diria, vamos para cardio e tá bem. Por outro lado, assim, né, Marcelo e Everton, independente da sub-área ou da Sim, aham. especialização na Exato. medicina, você tem que ser um bom médico. Sim. Começa por aí, né? Um bom médico resolve aí 70%, 80% de tudo. Bom, vamos para a clínica médica. Antes de cardiologia, o endócrino tem que fazer clínica médica. Um bom clínico resolve praticamente 90% de tudo. Então, quando falo com os residentes aí, que eu estou na residência aí do Santa Rosa, de cardio, eu falo assim, primeira coisa, ser um bom médico e ser um bom clínico. E depois o resto é consequência, né? Então, independente aí da área, o próprio cirurgião, ele tem que ser independente da sub-área da cirurgia que ele for, se ele é cirurgião de coração ou de barriga, ele tem que saber muito bem a cirurgia geral. Se ele tiver uma complicação de qualquer coisa, ele tem que saber abordar o todo, né? E assim é o clínico, né? Então, eu acho que eu sou militante assim no sentido de fazer bem feito e ter uma visão mais holística do ser humano. Me ajudou muito eu fiz o inverso, eu fui para o interior, fui para Lucas do Rio Verde, e hoje estou aqui em Cuiabá, tenho meu consultório ainda em Lucas, atendo lá uma semana no mês. Mas essa ida ao interior, você lá tem que se virar. Uhum. Tu tratava infarto lá, segurando na mão do paciente, sem UTI, sem suporte, né? Rezando, olhando o monitor. Graças a Deus sempre fui bem abençoado. Pressupõe-se que a gente é bom da parte técnica, o resto Deus dá uma mão, né? Sim. Então, esse caminho inverso que eu fiz interior capital, acho que foi muito bom. E me deu uma bagagem boa, excelente. Te dá queira ou não queira, eu sempre fui com uma medicina mais humanizada, mas acho que ainda mais, né? Hoje eu estou terceira, quarta geração na região norte do Mato Grosso de pacientes, então tu fica um médico da família praticamente, tu tem uma visão mais humanizada da medicina, que é fundamental, né? Não sei se eu respondi a pergunta do Marcelo, porque já fui para outros caminhos aqui. Não, mas você entende, então, que um médico que está se formando hoje... Porque, assim, eu vejo muito os médicos já procurando se especializar numa área, fim, e às vezes nem passou por tantas experiências com outras coisas. O que você orientaria, assim, um jovem acadêmico que está ali, ainda está indeciso de qual área seguir, ele experimentar um pouco de algumas que ele acha que ele deve experimentar, ou ir para, como você falou assim, ir para um lugar como clínico, atender bastante coisa para entender, para tentar ser esse bom médico que você... Eu acho que o ideal, durante a formação, a graduação médica, ele já tem que seguir diversos serviços bons, né? Seja cirurgia, seja clínica, enfim, diversas áreas, para ele tentar saber o todo e também ter um entendimento da onde ele vai fazer depois que se forma a residência médica. Acho interessante o médico não dar essa parada e atender consultório e depois querer voltar a fazer residência médica, porque esse intervalo pode levar ele para outros caminhos e também tornar assim mais difícil a vinda para o estudo necessário para uma residência médica e até para passar numa residência médica. Mas aí eu acho que é na graduação que ele tem que fazer o máximo. Ali ele tem que se preocupar com o todo e não já que área ele vai fazer de especialidade. E depois sim, na especialidade, se ele foi um bom graduando, se ele fez uma boa, na casa da cardio, fez uma boa clínica médica, ele vai ser um bom cardiologista, e se fizer uma sub-área na cardiologia, vai ser bom ali também, mas nunca vai esquecer da base e vai ter uma visão mais holística aí dentro da medicina. E você usou o termo bom médico. O que é um bom médico? Já ia fazer essa pergunta aqui. O bom médico, primeiro, como eu falei para vocês, pressupõe-se que tecnicamente seja bom. Né? Se não sabe, vai estudar. Quer dizer, todo mundo tem que estar sempre estudando, todas as áreas. A educação hoje é continuada. A medicina em todas as áreas hoje evolui rapidamente. Se você não acompanhar, se foi. Você diz um cara interessado, um cara que ama a profissão, que fica ali, né? Eu hoje se atualiza. Eu me vejo assim, estou procurando sempre estar atualizado e não é moleza.
Então, o bom médico pressupõe-se que ele é bom tecnicamente e continue numa educação médica a vida Contínua. toda. Então né? ele não para, Não né? pode, né? Mas assim, eu acho que é quase todas as profissões, né? Sim. Aí ele tem que também ter uma visão do todo do paciente, como eu já falei, né? Mais holística. Tem que tratar o doente, não a doença, né? Individualizar o ser humano. E ter uma visão mais humana e mais empatia. Né? Inclusive, eu sou conselheiro no CRM e dou muito essa aula para os residentes os residentes de todas as áreas, né? Sobre a relação médico-paciente, essa questão da humanização. Sim. Né? Uhum. Então, o bom médico é isso, é um conjunto de fatores que faz o bom médico. Mas vamos lá, a parte técnica é básica, né? Depois envolve humanização, ética, educação continuada, empatia, respeito com os colegas. Acho que a presidência da Sociedade de Cardiologia me fez ter ainda mais esse respeito pela classe, pelos colegas. Então, assim, é bem complexo. Acho que o bom médico é um conjunto de diversos fatores, né? Você acha que assim, a parte também de relacionamento com outros médicos é fundamental, né? Hoje, o bom relacionamento com os colegas, né? Porque eu sou cardiologista, mas eu não sou hemodinamicista que coloca lá o stent, se precisar, né? Então, eu tenho que ter um bom relacionamento com o profissional que faz isso. Ou também, eu não trato a arritmia através de intervenção, ou seja, quando é necessário, de eletrofisiologia. Então, eu tenho que ter um colega bom, de confiança nisso. Então, o relacionamento é tudo. Por outro lado, se eu encaminhar meu paciente num colega e que ele não tem essa visão de bom relacionamento e humanizado, não vai ser legal. Interessante. Uhum. Vai vir uma cobrança para mim, pô, tu não mandou um cara lá que não me deu confiança, por mais que por vezes seja tecnicamente muito bom, né? Complexo isso, né? É bem complexo mesmo. É. E, doutor Fábio, falando aí de evolução, o que mudou lá da medicina de quando o senhor começou para hoje? Tudo. Ela Fala aí um evolui pouquinho. muito rápido, né? Tudo. Dê exemplo pra gente aí. Olha, vamos lá. Na verdade, assim, a essência da medicina continua a mesma. Eu acho, assim, posso estar muito enganado, mas a máquina nunca vai substituir o ser humano na boa medicina, no bom diagnóstico, no feeling e tudo mais. Ela ajuda, né? Contribui, auxilia muito, mas um diagnóstico, uma ressonância ajuda demais. Mas vou dar um exemplo para você. Quando cheguei em Lucas do Rio Verde, cardiologista já, clínico cardiologista, tinha só um cirurgião na cidade. Eu colocava a mão no paciente e dizia, isso aqui é apendicite. E nós não tínhamos nem ultrassom, não tinha exame. Ia para lá, só avisava, olha, vai lá que é apendicite. Aquele cirurgião muito treinado, é isso aí, Fábio, apendicite. E a hora que eu tinha que entrar junto, né, de auxiliar, porque não tinha nem auxiliar. E era apendicite, tá? Hoje, o que diz que mudou tudo? Hoje o aluno, por vezes, está sem esse tato. Ele tem que ir lá e fazer um ultrassom, uma ressonância, para ver Claro que colabora, ajuda, etc, etc, etc. Mas assim, né, a medicina, o que a gente tem que cuidar para os alunos não perderem isso. Sim. Os princípios básicos, a ausculta, a palpação, a anamnese bem feita, né, o conversa. Então, quer dizer, hoje eu falo para os estudantes, só do olho, quando chama o paciente, vai receber ele, olha ele chegando no corredor. O jeito dele caminhar, o jeito que ele vem, tu já está fazendo o diagnóstico. O cheiro, o hálito, tal, tu já está fazendo o diagnóstico. Entendeu? Então, isso aí que eu acho que mudou muito. Né? A gente tem que cuidar para não deixar com que na medicina a máquina, que vai ajudar e vai sempre ajudar, mas ela não faz esse feeling, esse diagnóstico de bater o olho. Assim, né? A máquina colabora, é excelente, agrega, é complementar. Mas aí os exames, já a própria palavra diz, são complementares. E por vezes o médico
afoito de fazer muito exame, deixa de fazer o diagnóstico básico que precisa, ou de ver que o indivíduo não está lá com... A palpitação não é uma arritmia, na verdade é um estresse que está passando, é alguma coisa emocional. Então o médico às vezes deixa de fazer diagnósticos importantes em detrimento de excesso de exames. E excesso de exames também faz mal quando não são bem indicados, né? Daí que acho que vem a reclamação de acho que muitos pacientes que às vezes o médico nem pegou em mim, já chegou com você escrever um monte Já de exame. prescreveu ali a receita. Tudo bem, às vezes a gente entende, mas igual o Dr. Fábio falou, às vezes esse feeling, né, esse sentir o paciente ali ajuda ele a detectar outras coisas, né? Exato. Fundamental, né? É verdade. E aí vamos partir agora, Fábio, pro Fábio empreendedor, tá? Assim, antes de a gente começar o bate-papo, a gente estava conversando aqui sobre... Às vezes tem médicos que eles não gostam de se expor e a sua imagem, ou o que tem a dizer, assim, eu acho importante, não por exposição em si, mas pelo conteúdo que ele pode trazer para as pessoas. E eu vejo que você faz muito esse trabalho, né? E você também está presente em várias empresas, né, de saúde, como o Everton citou aqui, além de ser presidente de uma sociedade que, querendo ou não, tem que ter muito de liderança, de gestão, né? Como que é transpor a medicina? A gente não vê tanto isso com muitos médicos, eles não transpõem isso com tanta facilidade. Como que foi para você? O empreendedorismo foi algo que estava ali em stand-by lá comigo e eu nem sabia, né? Tava lá amortecido lá. E, cara, eu acho que a ida para o interior também me ajudou no empreendedorismo. Primeiro que eu sou casado com uma esposa que é extremamente empreendedora. Sim. Né? Vem de família já, assim. Segundo que a necessidade, eu acho que me fez empreendedor, tá? Então, vamos lá. A Mediodonta é uma clínica multiprofissional que existe lá em Lucas do Rio Verde, tem várias áreas lá, né? E isso acabou que a gente, no mesmo teto, a gente foi colocando outros profissionais, até pela necessidade e por eu acreditar que é necessário equipe multiprofissional para o paciente e tal. Então, eu sempre gostei de trabalhar com vários profissionais na área de saúde, não só médicos, odontólogos, psicólogos, nutricionistas, etc., educador físico e tal. Então, acho que isso me abriu muito sem saber para o empreendedorismo, né? E aí a coisa começou a crescer. E na medida em que no interior se faz necessário você trazer aquilo que está faltando para atender aquela população, acaba te tornando ainda mais empreendedor. E eu acho que eu já tinha um pouco comigo e nem sabia do empreendedorismo. E como eu falei, a esposa também, furacão, né, nesse sentido. Aí as vacinas mesmo, Saúde Livre Vacinas, nasceu com a necessidade de vacina básico para nossos filhos. Sim. Então, quer dizer, não tinha no interior. Quer dizer, nós somos a primeira clínica do interior do estado, na Vigilância Sanitária de Sinop, nem sabia que existia clínica privada de vacina na época. Nós fomos abrindo caminhos. Quando a gente viu, a gente já estava com 5 lojas, em Cuiabá, Tangará da Serra, Sinop, Sorriso e Lucas, porque a gente foi vendo a necessidade. Aí, quando estávamos com 5 lojas próprias, eu digo, pô, mas eu tenho que estar. Como é que faz isso? Distância, 400, 300 quilômetros, cada loja dessa. Então a gente viu que tinha que ter o olho do dono junto ali, né? E aí a gente viu que existia franquia. E a gente viu que não existia franquia em vacina. E aí a gente sempre foi atrás dos melhores do Brasil, né? Quem montou nossa franqueadora conosco, com muito custo, pagamos caro, aliás, foi o Grupo Xerto, que trouxe o franchise para o Brasil, né? Hoje, quem faz a expansão, nós estamos aí em 24, 25 estados, com mais de 90 lojas. Muita. Quem faz a nossa expansão é um grupo chamado 300 Franchise, que são uma aceleradora hoje, por momento, a melhor do setor, do ramo, né? Pessoas do bem. E tudo isso tem custo, como eu falo, mas assim, a gente sempre procurou, primeiro, então vamos dar o próximo passo, vamos estudar, vamos fazer com quem sabe, vamos pagar caro para isso, que vão colher lá na frente. Segundo, vamos nos associar com pessoas que têm os mesmos princípios, valores, que são do bem. Uhum. Né? Então, hoje, a Saúde Livre ela está maior que nós já, tem todo um time, né? Enfim.
a Rosane, minha esposa, que comanda o espetáculo, deixou um ciclo que ela teve na odontologia para agora, né? Faz mais de 7, 8 anos que ela assumiu essa frente aí. Então o empreendedorismo veio, acho que de uma necessidade de algo que eu tinha lá e que não sabia, ou talvez soubesse e estava quietinho. E também eu vejo que o Mato Grosso oportunizou muito isso também, porque o Mato Grosso como um todo, e sobretudo aquela região norte, médio norte do Mato Grosso, ela é muito empreendedora, quer dizer, a necessidade faz, né, o indivíduo ser empreendedor. Uhum. Então a gente conviveu com muitos amigos, pacientes e tal, empreendedores, e isso também, de certo modo, foi estimulando, né? Então, acho que Ajudou, né, a estimular essa parte. Mas você acha também que a Rosânia, eu vejo também ela como uma empreendedora nata, eu acho que aquilo ali corre na veia, né, o empreendedorismo nela. Essa divisão de tarefas entre vocês, assim, contribui, facilita para você continuar exercendo a medicina, que é o que você também ama, e ao mesmo tempo gerir as empresas junto com ela? Uma coisa interessante, que chegou no momento da Saúde Livre, que eu sentei, chamei a Rosane na manhã lá e disse, Saúde Livre tá desse tamanho, tá sem pai, sem mãe. E aí? Vou eu deixar a medicina ou vai você deixar a odontologia? Ou nós vamos deixar a Saúde Livre, vamos, sei lá, vender. Vender. Uhum. Em 3 dias, ela não falou nada, saiu. Em 3 dias ela veio com a resposta. Eu já fiz a transição, 3 dias, da odontologia, e tem aí o pessoal que vai tocar e deixa comigo. Foi assim. Então, a Rosane ela é germânica, eu sou italianão, né? Uhum. Então, ela é mais na razão, eu sou mais o cara do relacionamento. E ela é mais nos bastidores, na razão mesmo, né? Na gestão, na resiliência, né? Então, acho que deu certo isso aí. E, de certo modo, também acho que, além da colaboração, que eu tenho uma diretoria muito boa na Cidade de Cardiologia, mas o meu empreendedorismo que eu trago de outros carnavais aí, como diz, me ajudou para hoje estar aí diante da Cardio, nessa missão aí da presidência. Estou para assumir um cargo importante na direção do Conselho de Medicina, fico muito honrado com o convite, já aceitei, estou para assumir, né? Enfim, que também acho que vem junto desse aprendizado de gestão de pessoas, de relacionamento, né? E aí, respondendo a tua pergunta, Marcelo, são médicos e médicos, né? Aquele médico que prefere ser mais reservado, ok, ótimo, é o perfil dele, né? Por outro lado, o médico que é mais do relacionamento, como no meu caso, também é um outro perfil. Sim. O importante é que os dois sejam humanizados, o importante é que os dois tecnicamente sejam bons e que os dois respeitem as regras do Conselho de Medicina no que tange a ética e, sobretudo, aí, medicina, a parte de propaganda, publicidade, que o Marcelo sabe bem. Então, a gente tem que, sim, fazer relacionamento, sim, aparecer na mídia, mas de uma forma ética, né? Correta. Esse é um assunto, acho que é muito importante a gente até tratar um pouco aqui, porque assim, a gente vê que a questão do mercado em si está tomando conta da medicina. Assim, eu que trabalho nessa área há alguns anos, principalmente com marketing, eu vejo que a fase de grandes empresas comprando negócios que eram familiares, né, principalmente aqui em Mato Grosso, às vezes tem tomado uma proporção de mercado que às vezes essa parte ética tá ficando um pouco de lado, sim, sabe? Eu não sei se é uma percepção só minha, eu não sei se você, como presidente da sociedade e também como do CRM ali, como membro do CRM, queria que você desse uma analisada nessa questão, Fábio, assim, essa percepção que eu tenho é correta? Existe às vezes, extrapolando um pouco um limite ali entre o que é ético ou não? A medicina ela tem um código que rege, né? E o médico que passa essas regras e às vezes por vezes se torna deletério, até com fake news aí para a sociedade, é um problema, tá? Que aí o CRM está fazendo o papel dele aí e tudo mais. Mas eu acho, sim, sobretudo o paciente, né, o indivíduo, ele tem que ter confiança no seu médico da sua família,
Como eu estou fazendo sempre com os pacientes aí, né? Olha, isso aqui é verdade, doutor? Não, isso aqui é fake, isso é verdade, isso é relativo. Por outro lado, na área da saúde, sim, está em voga, está na moda, né? Hoje, na linha de franquias, aí é a alimentação, depois vem beleza, estética e saúde. Sim. Porém, eu vejo que de médio e longo prazo sobrevive a empresa que traz junto de si os valores familiares, a ética e cresce de uma forma sólida, se unindo com gente que sabe fazer o negócio junto, mas que também tem os mesmos princípios. Então, eu vejo assim que na área de saúde, como em tudo, se você fizer a coisa certa, a médio e longo prazo, tudo vai crescer e vai ser muito bom. Agora, fizer errado, aquele crescimento muito rápido que está errado, ali na frente vai... Sim, as consequências vão vir. Vai vir. E a gente vê isso no mercado também, né? Sim. Agora, falando em empreendedorismo, você não pode ter medo de empreender, de arriscar por vezes. Pé no chão, mas tem que ter uma asa mais assim, né, de risco. Não é empreendedorismo não é uma poupança lá no banco que tu bota lá. Não. Não é assim que funciona. Né? O risco, eu acho que ele é algo para se correr, mas desde que, como o senhor falou, respeitando as regras e as determinações. No caso, digo da medicina, né? Você acha que a questão das redes sociais, do jeito que estão, o médico ainda não soube entender a usar isso de uma forma sem extrapolar os limites, assim? Você acha que ainda está meio nebuloso assim para o médico, como ele usar a rede social? Eu vejo por vezes profissionais muito bons, muito calados, precisando trabalhar mais a rede social, e profissionais sem qualidade nenhuma, sem usando a rede social, usando em excesso, coisa que não deve. Agora, é complexo, viu? É complexo o seguinte, essa geração mais antiga de médicos, que eu estou me enquadrando nela, a gente não nasceu digital, então a gente está aprendendo e com profissionais como vocês a mexer nisso de forma adequada. Tem todo aquele negócio, o celular para fazer um vídeo tem que estar assim, o assado, tem que a luz assim, o assado. Então a gente vai aprendendo. Aí quando o médico tem que ter lá o CRM, o RQ embaixo, todo dentro da lei da medicina. Então além de tu seguir um código de ética médica, você tem que aprender como é que diz, a forma de fazer um vídeo com vocês aí do marketing, a forma de expressar melhor, o público que tu quer expressar, né? Então é uma coisa que é um aprendizado contínuo e nisso aí eu tô bem distante, hein? Tem que aprender muita coisa. Não, mas o senhor já está bem adiantado, perto de outros médicos. Muito. Mas assim, uma coisa que também gostei que o senhor falou aí, assim, e o que eu entendo também, tem a questão da família. O senhor é pai de 2 filhos, né? Uma menina e um menino. Como que é conciliar tudo isso e ainda ter tempo para a família? Assim, você acaba que tem que ter qualidade de tempo, né? A minha esposa fala muito isso. Às vezes tem famílias que passam o tempo todo junto e nem bom dia, nem boa tarde. Verdade. Não adianta o quê? Agora, quando tá junto, é qualidade de tempo, né? Então, quando tá junto, né? Tá junto, dá a atenção que é necessária ou a correção necessária. Sim, exato. Mas, confesso a vocês, hoje a nova geração é complicada, é uma outra conversa, uma outra linguagem. Então, também estou aprendendo, né? Como nossos pais tiveram que aprender com a gente, né? Acho que é uma questão intergeracional, né? Faz e parte. acaba que assim, vamos lá, você quando é empreendedor, os filhos também acabam vindo na... Minha filha já dá aula de piano com 15 anos. Que legal, pai, vê lá o Pix lá, se entrou. Entendeu? Caramba, então, que legal. Tá fazendo a coisa certa, criou um programa lá. Já é empreendedora, né? Para alunos e tal. Enfim, né? É bacana, né? Então, quer dizer, a turminha vem no mesmo ritmo aí. Mas é uma coisa super delicada quando você... família, né? Cardiologia, pacientes... E eu, sobretudo na cardiologia, você
você tem que estar no dia a dia aí com o teu paciente, não tem hora, por vezes, né? Mas aí a família vai entendendo que o pai e o médico às vezes se misturam um pouco e vão embora, né? Sim. Enfim. E aí, como você falou, né? Não é a quantidade do tempo, é a qualidade do tempo que é passado junto, né? As memórias ficam... Você vê que você pega... São trechos de memórias, né? Se a memória tem qualidade, os filhos não esquecem essa memória e o aprendizado, né? Essa palavra é importante, né? Deixar boas memórias. Só que o nível de exigência da galerinha vai aumentando maior, né? para você deixar as memórias aí, né? De tudo que é interessante isso. Né? Mas é bacana. Então eu perguntei bastante, eu queria que você... então. Dr. Fábio, a gente sabe que todo empreendimento ele tem seus desafios. Quando o senhor começou lá atrás, quais foram os seus desafios? O que o senhor enfrenta no dia de hoje? É uma pergunta que chega, todo mundo já sabe que eu faço. Mas cada um tem os seus desafios próprios, né? No empreendedorismo, tu fala? Isso. Primeiro que o empreendedor ele tem que naturalmente ser um líder, e para ser um líder ele tem que naturalmente ser exemplo e ter resiliência, ter proatividade, né? Então o maior desafio hoje é você tratar da tua empresa com essa liderança que se faz necessária, essa geração de novos líderes e de valor, cultivar esse valor, a essência que você quer deixar, o legado que você quer deixar. E o maior desafio aí é encontrar pessoas que estão engajadas com esse legado que você quer deixar, né? Então, uma coisa que a gente tem assim de bom, que a gente pode dizer, é que, sei lá, a maioria das pessoas que passaram por nós hoje estão melhores porque aprenderam conosco, nós aprendemos com elas, e estão em outros setores, por vezes, em outras empresas, e que até acaba sendo sinérgico, porque quando precisam da medicina, não, eu trabalhei lá, eu sei que lá é bom. Ou, por outro lado, os que estão conosco vão subindo a prateleira também e vão se tornando novas lideranças. Então, a gente hoje está com a turma assim que a gente vai formando novos líderes para quem quiser subir de prateleira. Tem pessoas que não querem também. Sim. Então, esse é um grande desafio, né? Você encontrar pessoas que zelam pelos teus valores também e tudo mais. Agora, é claro que Marcelo e Everton na saúde é uma coisa interessante, né? Porque a saúde ou tu ama ou tu odeia, não tem meio termo, né? Tu tem que, é uma coisa que você tem que ter muita empatia, tem que gostar do que faz ali. Sim. Por outro lado, o profissional, acho que o que mais eu pelo menos sofri, o profissional da área da saúde, ele é feito ou formado para se doar na sociedade, ainda mais eu, né? Já queria ser padre, não sei o quê. Então a gente já realmente, a gente se forma para fazer uma doação durante a vida. Mas nem o padre hoje consegue, o pároco hoje, ele tem que ter uma gestão. Tem que ter uma gestão. Eu tenho muitos amigos padres e tal, que fazem curso de gestão, inclusive, que a própria igreja, porque precisa. Né? E a gente, na faculdade, acho que é um problema. Você não tem lá, na medicina, pelo menos, um curso de contabilidade ali dentro, um curso de marketing ali dentro, um curso de gestão, de empreendedorismo, que te prepararia melhor para a vida futura, né? E aí tu vai aprender aos trancos e barrancos, como diz o gaúcho. Sim. As duras penas. Com certeza. Mas pelo que eu vi, assim, até pela sua fala agora, desde a época do Fábio padre, aí para a escolha da medicina, e agora você falando de empreendedorismo, eu vejo que o cuidado com as pessoas, ela não foi esquecida em nenhum desses momentos. Né? Continua, né? Continua. E como que é para vocês ali, nas empresas que vocês gerem, né, transmitir essa filosofia, né, assim, de cuidado, é um desafio para que eles entendam, ou você acha que naturalmente as pessoas que já chegam
Eu ia dizer, é natural porque eles já vão entendendo a postura, né? Nossa, né? E do grupo. E aí tu tem que criar processos. Hoje, funcionário sai, outro entra e entra naquele processo, e se ele tiver a mesma filosofia, ele vai crescer ali. Sim. Então, na medida que tu criou processos, é rapidinho para entrar outro e seguir naquela mesma linha, né? Uhum. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, tanto para funcionário, para colaborador, para colega médico, para esposa, para os filhos, o que move é o exemplo. Eu falo muito, sou italianão que fala muito, mas 1000 palavras minhas não valem Que o exemplo. que o exemplo que eu dou. Sim. Então, O exemplo uma arrasta, coisa que né? me marcou muito, meus filhos eles são muito de fazer esporte, eu sempre fui fazer corrida de rua, desde muito tempo. E como cardiologista e mais ainda, até para incentivar os pacientes e porque eu amo fazer. Recentemente eu tive uma fratura no dedo do pé acidental. E aí, com 10 dias, eu já estava caminhando. Fiz uma caminhada do jeito que deu, 2 quilômetros e pouco. Botei no grupo lá da família. Ó, pai caminhou hoje, 10 dias após fratura. Aí mirei com 6 semanas que eu já ia estar correndo. E aconteceu, já estou correndo. Mas aí eu, à noite, cheguei para minha filha. Tu viu que o pai correu lá? Caminhou, né? Caminhou, aliás. Tá 10 dias aí que quebrei o dedo, já estou caminhando aí. E ela olhou para mim e disse assim, eu não esperava nada mais disso do que você, por que eu ia te dizer alguma coisa? Aí eu digo, Você é teimoso? Criando uns monstrinhos aí. Não, na verdade, o que é o exemplo mesmo. Exemplo, assim, Eles não esperam de mais dedicação, né? E aí, por vezes, a retidão, a honestidade, sobretudo a maneira que a gente foi criado, isso aí é o maior exemplo, né? E eu acho sim que ser honesto vale a pena. Se não está valendo hoje, Sim, não se engane lá concordo. na frente. Vai valer. Quer dizer, não é Vale. que não está valendo hoje, você não Vale. está percebendo. Lá na frente vai colher os frutos. Eu digo assim... Demora mais. Demora, mas só de você poder deitar e dormir e saber Tranquilo. que você não, né, não atrapalhou ninguém, que você é honesto, que você fez as coisas direitinho, acho que vale. Acho que uma boa noite de sono, eu acho que vale muito, hein, doutor? Eu, sinceramente, na minha vida aí, durmo tranquilo. Então, E problemas são feitos para resolver, isso eu estou aprendendo. sim. Então tá bom. Aham. A gente fala que não é problema, é desafio, né? Desafios. Não é problema. E eu gostaria muito agora só que você fechasse nessa nossa fala, mas como uma orientação até para esses acadêmicos hoje de medicina, como ser um médico bem sucedido? Eu diria que primeiro que tem que ter proatividade e tem que ser curioso, né? Seguir vários profissionais, bons profissionais, éticos, corretos. E sempre falo para os alunos, o professor vai ter defeito, mas tu tira o melhor daquele outro, tu vai ter uma formação excelente. Então, eu acho assim que, de maneira alguma, o profissional médico ele pode ser acomodado, né? Sim. Então, é isso. Basicamente, para ser um bom profissional, ele precisa, além de estudar muito, ser proativo e ter bons mestres ou ir atrás de bons mestres. Ou seguir bons exemplos. Exatamente. É isso. Legal. Everton, finalizamos o nosso podcast de hoje. Finalizamos Gostaríamos mais um de cast. agradecer a sua presença, Fábio. Muito obrigado, enriqueceu muito o nosso podcast. Muito obrigado, Dr. Fábio, ter disposto seu tempo aqui, falado um pouco da sua trajetória. Eu que agradeço, espero aí ter colaborado de fato. E parabéns aí do trabalho de vocês, com muita seriedade sempre, né? Muito obrigado. E na medicina vocês estão sempre um passo à frente aí, né? Trabalhando com os profissionais do marketing de forma ética, baseado aí nos preceitos do CRM, o que é importante, do Conselho de Medicina. E é isso, né, Marcelo e Everton? A gente tem que deixar um legado aí por onde passa. Senão não tem sentido. Nossa vida é um sopro, né?
E quando chegar lá no fim, isso como médico eu falo, o que vale é o exemplo que você deixou. O resto não leva a nada. Perfeito. É ótimo. Muito obrigado de novo, doutor Fábio. E é isso, pessoal. Encerramos aqui mais no nosso podcast. E o que o pessoal tem que fazer agora, neste momento do vídeo, Everton? Agora, nesse momento, se chegou até aqui, não pode se esquecer de curtir, comentar, compartilhar e o que mais? E se inscrever no nosso canal, com certeza. O é mais muito importante. Para você continuar acompanhando conteúdo como este aqui, continue ativando o sininho de notificações também. Não é mesmo, Marcelo? É isso, pessoal. Obrigado por nos assistirem até aqui e até a próxima. Até mais.